Eu quero trazer uma palavra hoje, nesta manhã. Nosso culto matinal a gente faz aqui em casa, e Deus nos deu essa palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Essa palavra aqui em Ezequiel capítulo 31, aonde Deus fala para um rei, né? E Deus compara ele como o cedro do Líbano. Deus fala para Faraó, o rei do Egito, e Deus compara ele como o cedro, né? Diz assim o texto, Ezequiel 31, versículo 2: Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, a sua multidão, a quem é semelhante na tua grandeza? A Síria era um cedro de ramos. Deus compara Faraó, assim era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de formosas ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o nutriram, as fontes das profundezas o fizeram crescer, as suas correntes corriam em torno de sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas que enviara. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus galhos, e todos os grandes povos se assemelhavam à sua sombra. Assim era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Uma das coisas que eu acho interessante é que Deus nos compara como uma árvore. Como uma árvore. E Deus aqui usa essa expressão muito interessante, porque a ciência diz que nós necessitamos das árvores, porque as árvores oxigenam para nós. Então há uma relação do homem com a árvore. Então Deus, quando se revela, quando ele fala para o homem, ele compara o homem como uma árvore. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, pois será como uma árvore, plantada junto ao jardim. Então Deus compara o homem, o varão, como a varoa, o ser humano, como uma árvore plantada. E aqui Deus está comparando o rei do Egito como uma árvore frondosa, uma árvore soberana, uma árvore que sobreponha a todas as demais, uma árvore frondosa. E Deus aqui se compara a esse grande imperador, esse grande rei, com uma das árvores mais frondosas, e Deus chama até ele estar plantado no jardim de Deus. Uma das coisas interessantes, meu irmão, que a grandeza desse homem, a glória desse homem, a formosura desse homem, fez com que elevasse o seu coração. Porque o erro de muitas pessoas é não saber lidar com o poder, não saber lidar com a posição em que Deus o coloca. Há muitos que estão caindo, estão em declínio e vão cair. Por quê? Porque a grandeza, a soberania, a exaltação, a soberbia, a idolatria assumiu o seu coração, tomou posse da sua vida. Eu fico horrorizado quando eu chego num lugar e alguém diz: essa igreja é minha, eu sou o pastor dessa igreja, essa igreja é minha. A igreja não é de Jesus, mas não, a igreja é dele, né? A igreja do pastor fulano. Que pastor fulano tem igreja, rapaz? Pastor fulano é um serviçal, é um servo. Pastor, ele está ali pastoreando o rebanho de Deus. É de Deus o rebanho, a igreja do Senhor Jesus. E tem muitos que tomam posse, acham que a igreja é dele. Ele fala como que a igreja fosse dele. Ele fala como que ali o império é dele, né? Tem uns que colocam a placa bem assim: a igreja fundada pelo pastor fulano. Que é fundada pelo pastor? A igreja foi fundada por Jesus. Jesus é a pedra fundamental da igreja. Jesus é a base. Se Jesus não for a fundação da igreja, é seita, meu amigo, é heresia. Não, a igreja é do Senhor Jesus,
É Ele que morreu na cruz por ela. Foi Ele que comprou ela com o seu sangue. Foi Ele que redimiu ela com o seu sangue. Foi Ele, é Ele, o Senhor da igreja, o dono da igreja. Jesus é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja. Então tem muitos que dizem, não, a igreja é minha, esse campo é meu. Que campo é seu, rapaz? O campo é de Jesus, o campo é do Senhor Jesus, né? Então tem uns idiotas por aí que dizem que o campo é dele, a igreja é dele. Nada, meu amigo. A igreja do Senhor Jesus. Então, quando esse rei aqui se exaltou, ficou achando que era o rei da cocada preta, que era o dono, e é o mal de muitos obreiros hoje, a soberania, a exaltação, sabe? Eu sou, eu posso, eu sou fulano, eu posso pisar no fulano, eu posso humilhar o fulano, eu posso fazer isso e aquilo, porque eu sou tal. Quando você faz isso, sabe o que acontece? Deus determina a sua queda. E quando Deus determina a queda do homem, não tem ninguém que segura. Quando eu vi Jim Swaggart chegando na televisão, dizendo que ele era o cara, que ele podia, que ele era aquilo, logo depois a sua queda foi iminente e foi escandalosa. Quando o fundador, quando o criador, o construtor do grande navio Titanic disse, olha, esse é o maior navio da história, ninguém pode afundar ele, nem Deus pode afundar ele. Ele não passou da primeira viagem. Quando Tancredo Neves ganhou no colégio eleitoral, ele disse assim, olha, nem Deus me impede de eu tomar posse. Lá no hospital, de lá ele foi para o cemitério, né? John Lennon disse que ele era mais popular do que Jesus. Ele era o cara. Um próprio fã dele foi lá e meteu a faca nele, matou ele, acabou com ele. Enfim, a soberania, a exaltação, meu amigo, a soberbia é a queda de muitos que estão por aí. Tem muitos que estão caindo por aí e caem por aí porque acham que é o tal, né? Aquele cantor, o Thales, né? Chegou e disse, olha, eu sou maior do que todos os cantores, eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso, meu cachê é mais, e tal, eu canto mais que todo mundo e tal. Achou que era o cara, né? Caiu e acabou, e até agora ninguém mais dá moral nele. Por quê? Porque houve um decreto. A exaltação precede a queda, diz a palavra de Deus. É princípio. Exaltação precede a queda. Você que acha que é o cara, que é o todo-poderoso, cuidado, hein? Cuidado, porque Deus pode decretar a sua queda. O princípio da palavra pode cair para você. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e abate os soberbos. E esse rei aqui, ele achou que era o cara. Deus determinou a sua queda, a sua ruína, né? Quando nós lemos aqui no versículo 12 aqui, diz assim, olha, versículo 12 assim, ó, e mais terríveis as ações estrangeiras cortar seus ramos e os vales seus renovos quebrados, pois a corrente, aí diz aqui o versículo, e trarei na mão mais poderosa nações, que lhes dará o tratamento merecido, pela sua impiedade o lançarei fora. Diz aqui o texto, eu lhe darei o tratamento merecido. Ah, meu amigo, tem muitos aí que estão no tratamento merecido, tem muitos aí que estão caídos, não se levantam, querem se levantar, mas não conseguem. Por quê? Porque estão no tratamento, não entendeu que ele tem de se humilhar, cair, e entender que ele não é nada, que ele é simplesmente um servo inútil, disse Jesus, um servo inútil. Nós, amigo, nós, obreiros do Senhor Jesus, nós nada somos do que um servo inútil, nada somos do que um servo. Sabe o que é servo, irmão? Servo, ele não tem voz, servo não tem opinião, servo, ele serve ao seu Senhor, e acabou. Ele não tem, né? Ele é servo nasceu para servir. Jesus deu o exemplo maior. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus foi um servo, Jesus serviu a todos, e nós temos que aprender esse detalhe, aprender a servir. Você que é um obreiro aí, que acha que é o rei da cocada preta, cuidado, hein? Cuidado, porque o tratamento merecido pode vir contra você. A palavra, o princípio da palavra pode vir contra você. Você que acha que é dono de campo, que é dono da igreja, que é o rei da cocada preta, cuidado, hein? Cuidado, porque a Bíblia diz que Deus abate os soberbos e exalta os humildes. Que essa palavra fique no seu coração, que você entenda que você pode ser uma bênção, pode ser um grande homem de Deus, mas entender que é um servo,
que a glória que você tem, o poder que você tem, vem de Deus. A posição que você está ocupando foi Deus, é Deus. Tudo da sua vida é Deus. Você é um produto de Deus. Você é a bondade de Deus. Entenda isso. Quando você entender isso, você vai entender que nada você é. Simplesmente um salvo, lavado e remido do sangue de Jesus, um servo inútil que Deus chamou para a sua glória. Que Deus em Cristo guarde essa palavra. Você guarde essa palavra, porque nós temos de aprender a servir. Nós gostamos de ser servido, não servir. Mas que nós aprendamos o exemplo de Jesus. Ele veio para ser servido, ele veio para ser servo, e nós precisamos ser servo também. Porque o servo, meu amigo, o servo, ele nasceu para servir o seu Senhor. Eu não sei se você nasceu para servir a Jesus ou ser servido, porque tem muitos por aí que está querendo ser servido, né? Chega na igreja, quer servir, quer o tal. Tem pregadores por aí que tem de ser hotel 5 estrelas, tem de ser cachê, né? Ele, se não for uma oferta boa, ele não vem pregar e tal. Se não tiver o carro bom para levar ele, trazer, ele não vem pregar. Quer dizer, esse não é servo, não. Esse aí é um pilantra, são os pilantras, estão rudipiando, roubando a igreja. E tem muitas igrejas otárias e bobas que estão dando dinheiro para esses pilantras aí. Meu amado, o evangelho, ele nasceu para ser servido. Você nasceu para servir, e servir de graça. Você tem que pregar de graça, pregar por amor. Se quiser dar uma oferta a você, que dê. Se dar gasolina a você, que dê. Ok, mas que não haja cachê. Isso é de cachê, meu amigo. Isso é coisa ridícula. Cachê para me pregar, cachê para me cantar. Isso não é coisa de crente, não. Isso é coisa de mercenário. Mercenário, ele trabalha para quem pagar ele. Não, o servo não. Ele tem uma missão. Ele foi chamado para servir ao Senhor, para dar glória ao nome do seu Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Que essa palavra fique guardada no seu coração. Que você tenha cuidado, porque estão aparecendo aí nas igrejas, eu sou dirigente de igreja, sei disso, muitos mercenários. Parece muitos mercenários. Ah, pastor, eu só vou pregar por tanto, por isso e por aquilo. Esse mercenário eu não quero. Na minha igreja não. Pode dar a sua aí. Na minha não. Porque na nossa, lá prega quem prega a palavra de Deus e com amor. Uma oferta podemos dar. Ajudar a gasolina podemos dar. Isso não é problema. Mas cachê, estipular, oferta, estipular isso e aquilo. Vai dar o golpe em outro canto. Não aqui. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus.